Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente vai fazer hoje então a nossa oitava semana, né, nesse formato à distância do calendário alternativo da UFPEL. Eu tinha colocado para quem faz também a disciplina de empreendedorismo, enfim. Vou repetir aqui então a minha situação, né, que eu acabei entrando numa situação de suspeita de Covid, né, na quinta-feira passada. E aí acabei fazendo o teste, né, na segunda, porque tem que esperar 3 dias de sintomas para fazer o teste, enfim. E enfim, o teste acaba saindo o resultado só a princípio na sexta-feira, então eu ainda não sei o resultado. De qualquer forma, ou acaba sendo ou Covid ou acabou sendo um resfriado forte, que de qualquer forma nesse contexto de pandemia acaba gerando apreensão, enfim. Claro, hoje eu até comentei antes, né, com alguns amigos que hoje é o dia que eu tô me sentindo melhor, enfim. Então, só começo falando isso justamente para já explicando que a gente vai acabar tendo algumas pequenas alterações nesse cronograma na reta final, porque estava agendado para ontem. Então, a entrevista, né, com a professora Leslie da Federal de Santa Catarina, vocês podem pesquisar aí sobre ela, enfim, mas por um lado ontem foi o pior dia desde que tinha começado os sintomas. Claro, eu tinha tido febre, tosse, etc, etc, aí tinha acalmado, mas ontem foi o dia que tinha batido assim um cansaço e se eu começasse a falar, eu começava a tossir, enfim. Tava impossível, né, da gente gravar. E ela também tá com a agenda lotada, então ontem no fim era o dia que ela poderia. Então teve esse desencontro, a gente enfim vai manter a parceria e ela já participou, né, com a outra turma no ano passado. Vai voltar a participar, certamente, né? Ela é gaúcha e conhece Pelotas, né? Gosta de Pelotas, então, de repente, até mais para frente venha presencialmente aí a professora Leslie, que é uma referência na área da comunicação, do jornalismo, né? Principalmente dentro dos pesquisadores aí da temática da negritude, por isso que também eu tinha convidado ela. Então é o seguinte, a gente tem essa segunda avaliação que seria a primeira foi da fala do professor do Maurício, né, do Luiz Maurício. A segunda seria da fala da professora Leslie, diante dessa situação toda que eu acabei entrando, né, de suspeita de Covid e de não poder então gravar daí com ela, né, ontem. Eu acabei, daí vou substituir, né, o vídeo, no caso eu vou postar um vídeo que é um vídeo que se chama O Perigo da História Única, da escritora da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, que eu cheguei a comentar sobre ela. Então, em que ela faz é uma fala espetacular, enfim, não vou nem tentar resumir, vocês podem ver. E a avaliação, então, esse texto 2 vai ser o texto de vocês sobre a fala que eu vou postar, então, da Chimamanda. Tá bom? Eu tinha comentado algumas coisas em relação à questão do negro na literatura. Eu acabei optando por vídeo, porque também tem artigos, né, que tratam sobre isso, mas o vídeo, como é um vídeo muito bom e vai substituir, no caso, o vídeo que seria da professora Leslie, enfim, eu acho que vai render bastante. Mas tem esses livros que eu tinha apresentado para vocês, né, que a gente já comentou aqui. O principal deles até eu botei naquele arquivo de dicas de clássicos, Um Defeito de Cor, né, que é um romance completíssimo que dá conta de toda a história do negro no Brasil e todas as questões que envolvem perseguição, claro, toda a questão da escravatura, mas mostra o lado humano do absurdo que é isso, né, e enfim também depois o que veio na sequência, né. É um livro que eu sigo batendo nessa tecla que devia ser lido por todos os brasileiros. Não tem como. Assim, em algum momento da vida de vocês seria interessante que vocês lessem esse livro. Se chama Um Defeito de Cor, da escritora Ana Maria Gonçalves. Então, enfim, existem artigos, vocês também podem procurar.
Mas para a gente não atrasar o cronograma, então, né, tá previsto para a gente falar hoje sobre a literatura beat e jornalismo gonzo, né? Então eu vou hoje acabar ficando aqui na literatura beat um pouco, para não me estender também, para não exagerar, não abusar, né, também da voz, ainda, né, tem um pouco de tosse. E o jornalismo gonzo, então, a gente puxa para a próxima, né, até porque tem bastante coisa para falar sobre isso. E aí a gente puxa, a gente junta ali a do dia, que seria dia 13 e dia 10, fica tudo no dia 10, né, elementos da poética, questão da poesia, a gente junta com estudos literários, com esse jornalismo cultural, né. Então a gente hoje fala de jornalismo de literatura beat de maneira mais rápida, daí eu também vou botar um artigo que eu escrevi sobre literatura beat que se chama A Influência da Contracultura Norte-Americana no Jornalismo Literário Brasileiro Contemporâneo. É um artigo que saiu na Voz de Diálogo da Univale de 2015, né? E aí eu dou um apanhado geral também, a história da literatura beat, os principais autores, enfim, vocês podem olhar por ali. Então, e aí jornalismo gonzo a gente vê na próxima semana. E aí depois a gente vai para as duas ali, poética e jornalismo cultural no dia 10. E aí no dia 17 a gente encerra falando um pouco de audiovisual, literatura e música. E aí, como eu acho que eu tinha comentado com vocês, como teve esse atraso na disponibilização do material de vocês para avaliação 2, então aí vocês podem entregar a avaliação 2 junto com a 3, né? No caso, o prazo, claro, né? Tente não deixar para fazer tudo ao mesmo tempo, mas fica o prazo ali então para o dia 17 de dezembro. Apesar que esse vídeo da Chimamanda é um vídeo de 18 minutos, né? Então acho que vai ser bem tranquilo para vocês fazerem. Vocês podem, na medida que irem fazendo e me mandando, mas eu vou receber igual até o dia 17 de dezembro. E a avaliação 2 eu botei aquelas orientações também, né, da crítica, esse texto mais no formato de crítica sobre alguma ficção que vocês leram. Então a literatura beat só, né, eu até botei a camiseta aqui do On the Road, que é do Jack Kerouac, que é o principal autor, né, do movimento beat. Tem um livrinho ali que trata, que eu cito ali no artigo, né, que a LPM tem diversos livros de autores e tem esse geral que também conta a história da literatura beat, né, e que vai explicar, e que outros autores também explicam, só para começar, é que a questão do beat, diferentemente de outros, né, do gonzo, por exemplo, ou do New Journalism, por exemplo, a literatura beat ela foi sim um movimento, né? Os autores até do New Journalism colocam que foi o estilo do jornalismo literário dos anos 60 e 70 que floresceu nos Estados Unidos. Ele foi um estilo, né, em que os jornalistas começaram a praticar, né? Teve o Truman Capote, o Gay Talese, o Truman Capote, o Tom Wolfe foi o que assumiu a nomenclatura. Mas é como, por exemplo, eu aqui no Rio Grande do Sul me influenciar por um autor jornalista que está lá em São Paulo e eu começo mais ou menos a fazer aquele estilo, experimentar, mas sem eu estar em contato, né, com esse autor e os demais autores jornalistas. E na questão do beat não, né, houve realmente um grupo de escritores que nos Estados Unidos e nos anos 50, final dos anos 50, eles se reuniam, né? Eles faziam encontros, Nova York e São Francisco foram os dois principais polos, e era encabeçado pelo Kerouac, né? Que aí ele acabou escrevendo On the Road a partir das viagens dele, principalmente com esse grupo. Então era um movimento realmente, né? A primeira definição de nomenclatura, né? Enquanto New Journalism, jornalismo gonzo foi um estilo, né? A literatura beat, o movimento beat, né? Então a gente usa o movimento beat, mas a gente não usa o movimento do New Journalism. Às vezes o pessoal usa, mas é equivocado. Então eles realmente se reuniam, etc.
em cafés, em bares, né, para discutir literatura, lerem seus poemas, etc, né? Então, essa é uma definição. A questão do beat também fica evidente alguns pontos, algumas características que também vão aparecer no artigo, sendo que uma delas vai de encontro à ideia da contracultura, né? Então eles estavam preocupados realmente em levar uma vida mais poética, né? Viajando, aproveitando. O livro do On the Road, principalmente, o personagem, ele e os amigos, né? Eles vão cruzando os Estados Unidos, viajando de carona, e ficam uma semana numa cidade, trabalham durante uma semana para juntar uma grana para seguir a viagem, né? E assim vão indo e vão escrevendo, né, esses relatos. E até já adiantando um pouco o que do jornalismo gonzo, o Hunter Thompson ele falou, tem os livros de cartas dele, numa dessas cartas ele comenta que na verdade ele meio que fez também jornalismo, literatura beat. Só que ele falou que o Jack Kerouac, o pessoal beat, se ligou que se botasse jornalismo no que eles estavam fazendo não iria vender, né, como literatura, né? Então, na verdade, tem uma semelhança, vocês vão ver no artigo, né, entre o que o Thompson fez e o que tinha sido feito antes pelo pessoal do movimento beat. Então, e claro, é aquela coisa de um influenciar o outro, né? O Hunter Thompson bebeu muito da fonte do Kerouac, dos que vieram antes dele, né? O outro é o Allen Ginsberg, que até é citado pelo Hunter Thompson. Quando eu falar sobre a obra dele, vou mencionar. Esse aqui escrevia poesia, no caso. O Allen Ginsberg. Esse aqui é o livro O Uivo, né? É um dos mais famosos dele. Tem Claro que se fala também do Jack Kerouac como On the Road, que realmente, diferentemente do Hunter Thompson, que é o Medo dele em Las Vegas, mas tem outras obras que também vão na mesma linha, e algumas não, né? No caso do Jack Kerouac, sim. O livro que tem essa característica beat na veia, que falam, que se tornou a bíblia da literatura beat, é o On the Road. Os outros livros dele, ele entra em outras fases, assim, né? Tem os Subterrâneos, né? Tem Tristeza, tem outros, a LPM tem vários aí. Tem Vagabundos Iluminados, enfim, que são mais, ele vai mais para uma parte mais de retiro espiritual, né? E Big Sur acaba sendo, até tem um livro que chama Big Sur, que é uma regiãozinha, uma cidade na Califórnia, em que se tornou naquela época o reduto, né, dos poetas. O Hunter Thompson foi lá, acabou sendo expulso, mas enfim, aí a história para se eu lembrar desse detalhe na semana que vem. Então a literatura beat tem muito disso, e o Thompson acabou trazendo muitas dessas características pro jornalismo, né? E aí vocês podem ler então esse artigo, em que eu vou falar da contracultura, mas eu usei a palavra contracultura porque não está incluso só a literatura beat, né? Também tem autores malditos americanos, como o Charles Bukowski, por exemplo. E pegando principalmente o caso do Fé na Estrada, do jornalista Dodô Azevedo, e até vai aí já um link, porque é um autor também que é jornalista, é negro e etc. E ele viajou para os Estados Unidos para refazer a rota mesmo sem abordar, né, a questão da negritude, mas é importante, né? É um autor muito bom, eu gostei muito do livro dele. Apesar do título, Fé na Estrada, quando eu vi, eu achei que era um livro religioso. Eu comprei na Feira do Livro, em Pelotas, da outra vez que eu fui professor aqui, substituto lá por 2011. E aí eu vi a capa, até eu não separei. E eu vi Fé na Estrada e sei lá por que eu peguei, acho que por causa da foto, porque eu achei contraditória. Era uma foto de uma, não era uma van, mas de alguma coisa referente a viagem com fé. E daí eu fui ver e eu fui ler. Daí eu fui ver que ele tinha feito a trajetória do Kerouac, né? Ele foi em 2000, logo depois dos atentados de 2001, ele foi lá fazer a trajetória, né? E escreveu o livro. E ele realmente pegou muito, eu coloco isso no artigo, ele conseguiu, assim, sem ser um negócio forçado, ele não tentou imitar, ele realmente fez um troço triautoral, muito bom mesmo. E o Gonzo, que aí eu faço uma crítica, ao mesmo tempo que eu digo que é um livro de narrativa de viagem,
que é do Arthur Veríssimo, da revista Trip, mas eu faço esse parêntese, que também eu coloquei no meu livro, né, sobre jornalismo gonzo, de que, de fato, a narrativa do Arthur Veríssimo não tem nada de gonzo no sentido do Hunter Thompson. Ele simplesmente se apropriou do dono, do nome, né, do gonzo, mas ele faz aquela leitura clichê e superficial de que gonzo seria qualquer coisa fora do comum, né? Então não tem nada a ver com o que realmente foi o jornalismo gonzo. Então aí tem Estados Unidos e Brasil, né? A questão da diferença dos dois países, mas da influência, né? Então começa estando ali Stuart Hall, Martin Barbeiro, esses autores que vocês provavelmente já viram em outros momentos, que falam de cultura, comunicação. Aí contra a cultura e a revolta contra a padronização cultural, esse é um ponto importante. Aí eu trato um pouco de história dos Estados Unidos também, para entender a formação dessa cultura e dessa contracultura americana, né? E aí o humor, né? Da questão do humor, beat de fé na estrada, né? Daí eu vou falar ali sobre... Aí eu vou fazer essa contextualização, definição, o que é, né, a literatura beat. Tem o outro autor que eu não tô com o livro dele aqui. Os três principais é o Jack Kerouac, o Allen Ginsberg e o Burroughs, que é uma biografia do Burroughs, é mais mais louca do que chama mais atenção do que a própria obra dele, né? Que ele realmente teve uma vida completamente insana em todos os sentidos. E ele levou isso para a literatura dele de uma maneira também muito extrema. Então, aí eu faço essa criticazinha, a questão do Arthur Veríssimo, mas não em relação até a obra dele, né? São narrativas de viagem, mas a confusão que ele faz é a seguinte, que ele acabou entendendo, provavelmente, não posso afirmar, mas se leu a obra do Thompson, ele não analisou, enfim. Então ele acabou confundindo como se o jornalismo gonzo fosse tu ir cobrir pautas bizarras. Então ele, na verdade, ele viaja para destinos inusitados e exóticos, achando que escrever sobre aquilo seria simplesmente gonzo, né? Na verdade, são textos até tradicionais, assim, sob o ponto de vista da linguagem. Então, o texto em si não é... A reportagem em si não é gonzo, né? Mas, tudo bem. Então, seria isso, né? Vou fechar aqui nos 18 minutos. Aí você tem mais os 18 da Chimamanda para fazer o resumo da avaliação 2. E na semana que vem, então, aí a gente fala só de jornalismo gonzo, que também é a minha especialidade, enfim. E aí também eu coloco um textinho de apoio, né, para não ficar também muito pesado eu falando 30 minutos sobre um tema. E assim a gente vai encaminhando pro encerramento, né, da disciplina. Infelizmente, né, essa conversa, mas a gente vai fazer também pro programa de rádio quando voltar, ano que vem, quando a gente voltar com o projeto do Café Literário, né? A Leslie já está convidada a participar e aí vocês podem acompanhar mesmo, porque seria gravado e seria gravado também para ir pro ar, né? Então, mesmo sem estar na disciplina, vocês vão poder acompanhar, porque realmente quem estava no ano passado na disciplina, ela realmente é muito boa. Mas esse vídeo da Chimamanda aí também vocês vão curtir, eu tenho certeza. Tá bom? Então seria isso por hoje. Fiquem bem, né? Se cuidem. E na semana que vem, então, a gente volta, tá bom? Um abraço a todos.